Uma pessoa, quase na hora de despertar, sonhou que alguém tocou a campainha da casa e que o som ecoou somente pelo lado direito da casa. E a sensação era de que algo ruim iria acontecer. Bem, este sonho mostra que alguém está pedindo ajuda. Tocar a campainha da casa quer dizer alguém pedindo ajuda. E se o som ecoou pelo lado direito, é sinal que a ajuda era devida, que se podia dar aquela ajuda. E quando a pessoa sentiu a sensação que algo ruim estava para acontecer, não era com ela, mas era com a pessoa que estava pedindo ajuda. Nós precisamos discernir quando temos os sonhos. Então a gente tem que discernir, olhar parte por parte dos sonhos, porque senão se pode confundir estas coisas. Então, quando não se entende um sonho imediatamente, é bom ficar um pouco quieto e aguardar que venha a explicação. Então, a pessoa tem a sensação de que algo ruim está para acontecer, ali ela precisa refletir, precisa estar em silêncio para saber o que é isto. Se é com ela, se é com quem ela está sonhando, etc. E outra pessoa sonhou com uma cobra na sua cama e ela ficou com receio de se mexer e ser picada. Então, esta cobra é simbólica. São tendências mentais que têm que ser evitadas. Isto é, nós temos certas tendências mentais que são como cobra, que picam a nossa mente e a fazem agir de modo venenoso. Então aqui são tendências mentais prontas para atacar e que a pessoa tem então que estar atenta. E ela ficou com receio de se mexer na cama e ser picada. Então isto ela internamente sabe que tem que ter cuidado com as tendências mentais e passou isso para o corpo físico. E o corpo físico então pensa que se trata de uma cobra. E uma pessoa na mesma noite teve duas experiências com o número 3. No princípio sonhei que estava limpando um móvel e ao passar um pano caíram 3 agulhas de costura. Eu as levantei e observei. As agulhas eram finas, longas e muito brilhantes. E quando voltei a dormir, escutei uma voz que me disse: bata na porta 3 vezes e aguarde. Então, essas 3 agulhas de costura pediam união de propósitos nos 3 níveis da personalidade. União de propósitos no mental, no emocional e no físico. Isto é, unir esses níveis. Unir cada um primeiro. Porque a mente tem que ter um propósito. Então eles estavam dando uma agulha para você costurar esta mente, para ter um propósito só, para unir todas essas intenções da mente numa só e positiva. O mesmo fazer no emocional e o mesmo fazer nas ações físicas. Agora, a voz que disse, bata na porta 3 vezes e aguarde, isto é, pedir ajuda para fazer este trabalho. Como são 3 os planos a serem trabalhados, o mental, o emocional e o etérico físico, então pedir ajuda 3 vezes, quer dizer, pedir ajuda para cada plano e aguardar com fé, porque a ajuda virá. Essas transformações não se faz rapidamente. Isto leva tempo, isto precisa paciência, precisa fé, precisa decisão. E por isso que a voz dizia, bata 3 vezes e aguarde. Isto é, peça e não tenha pressa. E aqui uma pessoa tem com ela um chapéu branco e a sua intenção é doar este chapéu, mas ela não sabe a quem doá-lo. Então esta noite ela sonhou com uma pessoa que estava sendo purificada. E ao vê-la, ela saiu correndo para buscar o chapéu para lhe oferecer
para protegê-la do sol muito quente. Mas nesta ocasião, ela não encontrou o chapéu. O que significa este chapéu? Então, o chapéu branco é uma intenção de ajudar, porém mental, não verdadeira. É uma intenção mental de ajudar os outros. Isto é o chapéu branco. Então, por isso que quando ela viu a pessoa, para dar ela não encontrou o chapéu. Isto é, a ajuda é num outro plano, é num outro nível. Não é só com a intenção mental. Nós precisamos ajudar alguém no nível da necessidade da pessoa. Precisa ver qual é o nível da necessidade e naquele nível ajudar. Não adianta dar um chapéu branco. Quer dizer, não adianta dar uma ajuda mental à nossa maneira. Precisa ver o que é que a pessoa está realmente precisando e aquilo então é o sinal de onde se ajudar. E uma pessoa pergunta se nós adquirimos karma perante o reino animal quando eles adoecem gravemente e os veterinários orientam a eutanásia. Isto é uma pergunta que a resposta precisa ficar entregue à consciência de cada pessoa e ao grau de contato que a pessoa tem com a sua realidade interna ou ao grau de contato que a pessoa já tem com o animal que ela está tratando. Porque através de um vínculo de amor, nós sabemos o que fazer. Nós precisamos dos veterinários até um certo ponto, mas quando encerra o trabalho do veterinário, porque o veterinário chega até um certo ponto. Quando ele chega no limite, então cabe a nós depois saber o que fazer, como nestes casos em que a eutanásia é recomendada. Então isto quer dizer que a ajuda externa chegou no limite e que daí por diante cabe a nós ver o que é melhor fazer na situação. Eu uma vez fui testemunho de um caso assim. Então já haviam usado todos os meios e o animal continuava sofrendo muito. E não havia nenhum meio visível para se ajudar o animal. Mesmo sedativos não faziam mais efeito. Nem as injeções não faziam mais efeito. Então ali criou-se realmente uma situação de interrogação. A pessoa que era responsável pelo animal recolheu-se um momento, fez um silêncio, perguntou profundamente o que ela devia fazer e ela levantou dali e me disse: olha, eu vou chamar alguém e vamos dar uma injeção para este animal partir. Ninguém disse nada, ela resolveu assim, ela viu assim e assim foi feito. E depois que foi feito, eu lhe perguntei: como foi esse processo? Como é que isto aconteceu? Ela disse: quando eu me recolhi, quando eu me concentrei e pedi com fé o que eu deveria fazer, com os olhos fechados, eu vi que o animal já estava fora do corpo. E ele de fora do corpo me saudou como que agradecendo pela nossa convivência neste mundo. Foi isto que aconteceu. Veja, cada caso é um caso, mas é preciso realmente que a gente tenha esta intenção de se concentrar, de fazer silêncio e de buscar dentro de si o que se deve fazer. E se encontra as coisas mais inesperadas, como esta, de lá dentro ver que o animal já estava fora do corpo e ali o que estava sofrendo era só o corpo. Então não havia mais nenhum processo de purificação a interromper. Tenho tentado trabalhar incessantemente o bom uso da palavra e a ponderação, fatores importantes e indispensáveis à evolução. Entretanto, uma grande ansiedade por ver as situações resolvidas tem dificultado este trabalho. Como devo conciliar isto? Bem, nós sabemos que quando nos trabalhamos, quando empreendemos um trabalho de transformação, nós não teríamos que criar expectativas quanto ao resultado. Qualquer expectativa vai criando ansiedade ou vai criando uma deformação no resultado. O resultado pode
se acelerar ou pode se atrasar, porque a expectativa coloca aí uma influência, coloca aí um estímulo que tira as coisas da ordem normal. Então precisa que você trabalhe o correto uso da palavra, que você trabalhe a ponderação, tudo que você está trabalhando, mas sem estar se cobrando resultados. É isto aqui a chave. Uma pessoa diz que, enquanto aguardava uma partilha, surgiu na sua visão uma esfera negra se deslocando lentamente para a esquerda. E ela gostaria de saber se isto tem significado. Sim, nós estávamos vendo ontem que quando nós nos coligamos com uma partilha, nós já estamos aqui, as coisas já estão acontecendo. Mesmo antes da partilha começar, a energia já está presente e a energia já está agindo. Então a energia da partilha começou a agir sobre esta pessoa mesmo antes da partilha começar. Isto é, ela viu esta esfera negra se deslocando para a esquerda, esta esfera que estava na frente dela. Então essa esfera negra seriam pontos de vista, seriam névoas mentais que ela iria dissolver durante a partilha, que iriam ser dissolvidas. Isso já estava assim organizado nos planos internos. Então, no momento em que ela chegou para a partilha, isto já começou a acontecer. E ela assistiu isto visualmente. Nós vemos, não por estas partilhas que as pessoas fazem, que já há muito contato entre os vários planos, os vários níveis internos das pessoas. E estas coisas são lidas e são comentadas para que a gente tenha estímulo, para que a gente tenha impulso de prestar atenção nestas coisas. Porque a humanidade, a esta altura, já está preparada para penetrar esses níveis de consciência. Nós já estamos em condições de perguntar dentro o que devemos fazer e de termos uma resposta, cada um à sua maneira, através do processo que lhe é próprio. E quando a pessoa não recebe resposta alguma, quando a pessoa espera isso, pede e nada acontece, isto quer dizer que ela tem que resolver as coisas sem ter os sinais. Quer dizer que ela tem que discernir. Quer dizer que ela tem que aplicar o discernimento dela. Esta é a resposta para quem não recebe um sinal quando pede. Quer dizer, você é que tem que ver com o seu próprio consciente o que deve fazer agora. Tem momentos em que a gente é colocado realmente nesta prova. E é uma prova que pode durar pouco, mas é uma prova também que pode durar mais. Esta de nós ficarmos entregues ao nosso discernimento. E uma pessoa diz que, segundo os espiritualistas, existem forças negativas poderosas atacando o Brasil. E eu gostaria de saber se isto é assim. Na lei espiritual, nós não temos que nos coligar com o que é negativo. Então, se você vê uma força negativa, ou se você sabe de uma força negativa, você não se coligue com isto. A lei diz que você se coligue com a luz. Então, se existe ou não forças negativas atacando o Brasil, não sei, porque eu não me coligo com isto. Eu estou coligado com a luz que guia o Brasil. As nações têm uma alma. Cada nação tem um raio, mais de um raio até. As nações têm raios em seus diferentes níveis. E esses raios são energias cósmicas, universais e positivas. De forma que, se nós quisermos ajudar uma nação, ou quisermos entrar na corrente evolutiva daquela nação, nós podemos nos ofertar a estes raios, a estas energias cósmicas que guiam esta nação. E se tem forças involutivas ou negativas, ou se não tem, isto é um problema dos guias da nação. Isto é o problema dos raios da nação, que devem se organizar para
em caso positivo, defender aquela nação. Isto não é problema nosso. Então, se algum espiritualista diz isto, eu não sei até que ponto ele é realmente espiritualista. Porque um espiritualista está do lado da luz, está vendo a luz e está cuidando da luz. E só está cuidando da outra parte, só está cuidando do outro lado, quando isto é tarefa dele. E no caso de ser tarefa dele, ele mantém isto muito reservadamente, para não criar formas, pensamentos negativas no povo daquele país. De forma que aqui não há nada o que responder sobre isto. Muitas vezes, um ser pode pressentir, ou pode ver, ou pode constatar algo que esteja se aproximando de um país, de uma nação. E pode perceber que outros, ou o povo daquela nação, pode fazer algo para ajudar. Então, não é preciso dizer o que se está vendo, porque isso se alimenta a imaginação do povo e isto reforça o lado negativo. Então, mesmo que alguém tenha que colaborar, você não precisa dizer o que está vendo. Você diz, olha, neste momento me parece que se você colaborasse assim, seria muito bom para a nação. Pronto. E aí o outro, no seu livre-arbítrio, e se ele compreende linguagem mais oculta, ele vai fazer o que está sendo pedido. E não precisa nem saber qual é a situação. A situação ele vai saber por si, se cumprir a sua parte. E uma pessoa pergunta, por que há filhos generosos com os pais e outros cruéis e críticos? As pessoas não são todas iguais. Existem almas bem formadas, existem almas já maduras, e essas são almas generosas. Qualquer que sejam os pais, se um filho é maduro, se tem uma boa alma, ele é generoso. Não importa quem é o pai. Mas isso não depende do pai e nem da situação. Isto depende do grau de evolução da alma do filho. Agora, tem outras almas que ainda não são bem formadas. Então podem ser cruéis e críticas. Isto depende da evolução da alma. E esta mesma pessoa pergunta, se eu estiver em oração e alguém me interrompe por uma emergência, eu devo continuar no meu estado de oração ou devo ir socorrer? Se aquilo for real, se aquilo for um chamado real e se a necessidade for real, claro que se tem que atender. Porque a oração, por causa disto, não vai se interromper. Você vai atender sem interromper o seu estado de oração. Seu estado de oração é um estado interno. E enquanto você vai socorrer aquilo, a oração vai agindo. Agora, vamos que não se consiga sair para uma emergência, sair para uma ação e que a gente não consiga manter o estado de oração. Mesmo assim, a emergência tinha preferência, porque aí é a nossa intenção que vai decidir o rumo das coisas. Então, se você não tinha intenção de abandonar a oração, se você não tinha intenção, você não abandonará. Você pode fazer o que for necessário. Depende da sua intenção. E uma pessoa pergunta, como que vamos entrar em contato com a energia atômica? E o que aconteceria com os nossos corpos se estivessem atuados pelo urânio? Veja. O fato de nós estarmos fazendo estas perguntas indica que nós não estamos preparados para lidar com estas coisas. O ser humano ainda não sabe lidar com a energia em geral. Não é com a energia atômica, que já é uma especialidade muito específica. O ser humano não sabe lidar com energia, de um modo geral. Quando o ser humano começar a lidar com energia, começar a aprender a lidar com energia, quando o ser humano aprender a usar a energia, a desenvolver a energia, então um dia ele vai chegar na energia atômica, na energia nuclear.
Mas ele vai chegar lá não por uma pesquisa científica sem conter um desenvolvimento interno dele. Ele vai chegar lá conscientemente nessas energias e aí vai aprender a lidar com elas. E até lá, enquanto o ser humano brinca com essas energias, com energia atômica e outras, enquanto o ser humano brinca com isto vai fazer com que seres mais avançados que os humanos desta Terra fiquem protegendo esta Terra, atuando nesta Terra para que o equilíbrio não se desfaça. Principalmente neste momento em que no planeta as águas estão mudando de lugar. Vocês estão notando, né, que certos rios estão secando, outros estão ficando mais caudalosos. Em alguns lugares o mar começa a subir, em outros lugares falta água. Então a água está mudando de lugar. E é muito importante que nós tenhamos uma compreensão a respeito deste fato e que a gente saiba como não afugentar a água do lugar onde nós estamos. Porque neste momento a água já tende a mudar de lugar. E se nós não tivermos respeito por este elemento, isto pode, para ele, significar uma rejeição no entendimento dos reinos. Pode significar um ato de rejeição. E aí nós podemos estar contribuindo para determinar certos processos. Os governos e os líderes mundiais deram preferência para a ampliação dos lucros e para a exploração descontrolada dos recursos do planeta. E nós teríamos que, mesmo simbolicamente, mesmo em ponto pequeno, equilibrarmos isto. Teríamos que funcionar como uma energia contrária a esta atitude geral ou a esta inconsciência geral. Nós teríamos então que fazer um trabalho que, como símbolo, reflita uma consciência superior, um respeito a esses elementos e um cuidado com esta situação planetária. Não existe nada entre tudo o que está acontecendo que não esteja controlado pelas forças da luz. Não existe nada fora de controle na Terra. Embora pareça que certas coisas estão fora de controle, não estão. Certas coisas estão sendo deixadas fazerem um certo desenvolvimento negativo, porque há necessidade desta experiência em certos âmbitos. Mas mesmo quando na Terra, quando neste planeta, uma coisa está, digamos, se tornando muito negativa, como toda esta parte que lida com as coisas naturais e tudo isso, parece que isso está tudo fora de controle, mas não está. Isso está tudo controlado. E estas trevas, esta escuridão, esta ignorância, isto é mantido dentro de certos limites. Dentro daqueles limites kármicos, dentro daqueles limites onde isso também vai produzir os seus efeitos, mas de um certo limite isto não pode passar e não vai passar. O planeta está se transmutando. Então, há muitas transmutações no planeta e o que é importante neste momento, nessas transmutações, não é eventualmente limpar tudo. O mais importante é que nessas transmutações as ligações entre os planos de consciência se façam. Então, a transmutação planetária, em primeiro lugar, é um movimento planetário no sentido de unir os planos de consciência do planeta, de forma que as energias e tudo aquilo que tiver de fluir entre os planos tenha um canal livre, um livre acesso. Neste momento do planeta, fatos interiores podem ser captados por nós. Então, se nós sabemos, por exemplo, que ali estão destruindo uma floresta, ou que ali estão destruindo uma montanha para extrair coisas, se nós sabemos disto,
nós teríamos que buscar um contato nos planos internos, porque nos planos internos está o nosso lugar de ação diante destas coisas, que na parte externa, no plano físico, nós não temos como lidar. Porque não temos no plano físico, no plano externo, primeiro, não temos ligações com aquilo. E também podemos não ter poder para influir ali, porque as forças do mal são muito fortes. Então, certas coisas estão acontecendo no plano externo e em muitas delas nós não podemos influir, não podemos dar uma ajuda ali. Mas aí, internamente, não só nós podemos captar coisas que nos indiquem qual é o nosso lugar e o que temos que fazer neste processo, como nos planos internos, outras presenças de outros servidores podem ser reconhecidas. E nos planos internos, nós podemos ir então nos reconhecendo dentro de um grupo positivo dentro desta situação. Então, a transmutação do planeta e a transmutação da humanidade neste momento leva para uma união com esses planos de consciência, de forma que nós não fiquemos limitados à visão e não fiquemos limitados ao conhecimento do que se passa em um só plano, no caso, no plano físico. Se nós tivermos o contato com os outros planos de consciência, nós podemos inclusive ter a energia para ajudar a resolver o que está se passando neste plano físico. Mas para isso, nós precisamos ser fiéis às nossas percepções, quando elas são autênticas. Todos nós temos percepções autênticas, de uma forma ou de outra, em um sentido ou em outro. Então, quando temos uma percepção autêntica, teríamos que agir de acordo com aquela percepção. Mas para agir de acordo com aquela percepção, nós teríamos que esquecer de nós mesmos. Você não consegue acompanhar a sua percepção levando você junto, levando o seu ego junto. Você tem aquela percepção, em seguida, é como se você não existisse e siga aquela percepção. Porém, ali neste trabalho, nesse trajeto, você pode perceber que algo em você resiste, que algo em você está resistindo àquilo. E aquilo pode ser partes da sua pessoa, pode ser partes do seu ego, ou pode ser uma força externa antievolutiva, uma força externa involutiva que está ali presente, fazendo pressão para você não seguir aquela percepção. Às vezes fica-se num dilema, porque se tem a percepção, se quer seguir a percepção, mas há forças em nós que nos dizem o contrário, ou que interferem ali com outros argumentos, com outros assuntos. Nesse caso, nós teríamos que reafirmar, nesses momentos críticos de conflito, nesses momentos de dualidade, nós teríamos que reafirmar a nossa intenção de nos transformar. Porque se aquilo dentro de nós está querendo nos tirar por inércia, porque não quer se transformar, se nós naquele momento reafirmamos a nossa intenção de nos transformar, nós não damos alimento para aquilo. Então aqui se trata de nós sermos fiéis às nossas percepções, fazermos uma entrega de nós mesmos para podermos realizar aquilo que estamos percebendo e que estejamos abertos à transformação. Porque muitas vezes, seguindo uma percepção interna, a partir daí nós já começamos a nos transformar. E aquela percepção, o que ela realmente quer fazer é uma mudança em nós. Aquilo que é para ser realizado é um pretexto para nós nos transformarmos, para nós fazermos mudanças. Então não tem muita importância o que acontece externamente. O importante é a sua transformação, é a sua mudança. Então a percepção interna, no fundo,
o que ela busca é esta mudança, é esta transformação. E ela procura os meios, os elementos, ela procura o caminho para você entrar no caminho transformativo. Porque se trata de realmente nós nos transformarmos. Nós podemos elevar a nossa mente, elevar o nosso coração e, tendo uma percepção autêntica, sabermos como levar as coisas. Uma pessoa estava estudando o livro Encontro Interno. Ela leu ali que existem redes intraterrenas de canais de ligação e de comunicação. E que estas vias e que estas redes atuam em diferentes planos e em diferentes dimensões. Então nós podemos estar em um determinado plano de consciência, no plano mental, por exemplo, que é o nosso nível normal de consciência, ou no plano astral, e ali existem meios de comunicação com as civilizações paralelas, com as civilizações intraterrenas e com a vida interna da Terra e com a vida interna do planeta. E o livro fala muito destas redes. O livro fala destes canais de comunicação e o livro indica algumas energias e algumas hierarquias que estão incluídas no trabalho destas redes, ou hierarquias com as quais nós podemos fazer um contato interno, um contato subjetivo, um contato mental e começarmos então a colaborar nestas comunicações, começarmos a colaborar neste trabalho. E o livro cita diferentes espécies de canais de comunicação que estão disponíveis para nós, que estão disponíveis nesta Terra. Nós conhecemos muitos canais de comunicação aqui no plano físico, rádio, telégrafo, televisão e outros. Mas existem os canais de comunicação que são uma rede em cada plano de consciência e em cada dimensão. E se nós ficarmos atentos a isto, a este fato, se nós ficarmos atentos a isto, nós podemos, de repente, entrar em contato com os mundos paralelos, com as civilizações paralelas, com a vida paralela a esta que se desenvolve aqui na superfície hoje de forma caótica. Então, existem canais de comunicação entre essas dimensões ou entre esses planos, canais de comunicação entre os núcleos conscientes do planeta, a consciência planetária. Existem canais de comunicação por onde circulam as energias ou os seres que comandam esta organização planetária, que comandam esta ordem planetária. E esses canais de comunicação, os canais de comunicação deste tipo, levam as ordens, os impulsos destes comandos, destas hierarquias que sustentam a Terra em diferentes planos, levam as energias de uns para os outros, de forma que a rede se mantenha unida e de forma que a ação desses comandos, a ação dessas hierarquias, seja unida. E esses canais de comunicação entre essas hierarquias, entre esses comandos, esses canais são descritos neste livro, no Encontro Interno. Nós teríamos que aprender a ler este livro. Este é um livro que tem uma energia que fica entre estas coisas e a Terra de superfície, para que a gente faça a ponte com estas coisas, para que a gente comece a participar deste trabalho e que assim não fiquemos enevoados e comece a ver o nosso próprio papel dentro desta evolução planetária. Então, assim como existem esses canais de comunicação que estão aqui em outros planos, em outros níveis, eles contornam o planeta, são uma rede, levando as energias, as ordens, os impulsos
de um núcleo consciente para outro núcleo consciente do planeta, ou de um comando para outro, existem também canais de comunicação entre esses planos internos e o plano externo de superfície. Toda esta rede não está vivendo sozinha. Esta rede tem canais de comunicação conosco, com a superfície. Tudo o que acontece no plano interno do planeta, tudo que é interno no planeta, tem canal de comunicação com a superfície concreta. E cabe a nós estarmos sensíveis a isto, porque mesmo no plano físico, mesmo na superfície, nós temos possibilidade de comunicação com o que acontece com esta rede interna. Assim como existem outros canais de comunicação ou outras redes de comunicação adequadas para os seres que vivem no plano interno, que nós chamamos de intraterrenos, os seres que vivem na consciência interna, se comunicarem com a superfície. Isso já é um outro tipo de canal. Então, se nós fazermos um contato com a vida intraterrena, nós não estamos usando o mesmo canal que um ser intraterreno usa para chegar aqui. Isso tem um canal diferente, outro tipo de rede. Claro, porque nós estamos no plano físico, eles não estão no plano físico. Então é um outro tipo de rede, é um outro tipo de canal. Depois, esta rede se desenvolve mais. Esta rede de comunicação que nós dispomos nos coliga também com qualquer ponto do universo. Isto já é outro nível de rede, já é outro tipo de rede. Então você pode participar desta comunicação para se conectar com a vida intraterrena. Mas há outros tipos de comunicação, outros tipos de rede, para você estar em contato com vários pontos do universo que se contatem com a Terra. Então não existe nenhum ponto do universo ao qual seja permitido contatar a Terra que não haja um canal de comunicação até aqui e que daqui não se possa usar este mesmo canal para chegar lá. Veja a necessidade de nós nos tornarmos espelhos conscientes, porque toda esta rede está aí para ser usada. Esta rede faz parte do planeta. Isto é, os vários planos internos do planeta. E depois tem canais que o livro Encontro Interno chama de canais verticais, que são aqueles que nos colocam em contato com qualquer nível e com qualquer subnível da consciência e com qualquer dimensão existente no planeta. Então não existe no planeta nada de incomunicável. Não existe nenhuma dimensão na qual nós não possamos penetrar, da qual nós não possamos participar. A rede existe, os canais existem. Finalmente, existe um tipo de rede, além de todas essas, que são como a circulação sanguínea no nosso corpo. É esse tipo de rede que faz com que a energia planetária circule. E esta rede nós teríamos que descobrir. Com esta rede nós teríamos que fazer um contato o quanto antes, porque isto é a energia planetária, isto é o estímulo planetário que circula pelo planeta, circula nos planos internos do planeta, na rede etérica do planeta em diferentes níveis, que é a energia do planeta, que é a força do planeta. Então, assim como nós temos o nosso sistema circulatório, que é feito de sangue, o planeta tem o seu sistema circulatório, que é feito de energia, que é um sistema energético. E depois nós temos as redes de transmutação, das quais estávamos falando um pouco antes. Quando nós entramos em um processo de transmutação, o que acontece realmente é que nós fizemos contato com esta rede de transmutação planetária.
E essa rede de transmutação planetária cuida da transmutação em diferentes níveis. Então, se você está fazendo a própria transmutação, se há transmutação individual que está acontecendo, você entra num determinado canal da rede. Se está havendo a transmutação de um grupo, aonde começa a entrar a transmutação de muitos indivíduos, este é outro canal da rede. Este é um canal diferente. Este é um canal mais sutil ou um canal mais amplo. Então, existem canais a serviço da transmutação, existem canais aonde nós penetramos para sermos trabalhados. Nós não somos transmutados imediatamente. Primeiro, nós entramos num desses canais e somos trabalhados. Quando a nossa energia chega num certo grau de trabalho, aí nós fazemos contato com um outro canal, que é para aquela energia que já foi trabalhada começar a ser elevada, começar a mudar de vibração. Isto é outro canal planetário, coligado com a Terra interna. E depois que esta energia foi elevada, então terminou o nosso trabalho com esse canal. Então nós temos que agora entrar num outro canal, fazer sintonia com outro canal nesta grande rede, que é a nossa energia, depois de elevada, começar a ser distribuída, começar a circular e começar a entrar a fazer parte de toda a energia que circula no planeta. Então, através destas redes de comunicação, o livro descreve o nosso processo deste ponto de vista planetário. Não descreve este processo, como em outros livros ou como em outros lugares, da nossa transformação, da nossa elevação e do nosso serviço. Mas aqui se fala do nosso processo diante destas redes, porque não existe o nosso processo fora destas redes planetárias. Não existe o nosso processo isolado neste planeta. Nosso processo está dentro de uma rede de comunicação. Nosso processo está dentro de um circuito perfeitamente organizado. E cada fase, cada etapa, cada passo nesse circuito é dado sob a proteção, sob o comando, sob a orientação de uma entidade ou de uma consciência que está aí para cumprir esse serviço. As naves, os espelhos maiores, os comandos, as hierarquias usam normalmente estas redes de comunicação. Então, se você está em contato com uma determinada rede, você dali não pode contatar certas hierarquias. Ou ali você pode contatar certas naves, mas não outras. Todas essas redes são usadas, estas redes são movidas por estas hierarquias, por esses espelhos, por esses comandos que são extraterrestres, de planetas, de mundos mais adiantados, de redes mais universais, que frequentam esta rede, que alimentam esta rede, que circulam por esta rede para transmutar a Terra, para elevar a Terra ou para redistribuir estas energias da Terra ou introduzirem aqui novas energias do universo.